A questão que pretendo responder hoje é por que as pessoas permanecem em relacionamentos abusivos, mesmo quando podem sair, mesmo quando não há uma dependência econômica, por exemplo, que as vincula, né? Porque essa é uma grande questão, porque há pessoas que têm dependência financeira, há pessoas que são inclusive ricas e poderiam viver longe desses relacionamentos. Há outras pessoas que têm um alto nível, digamos, de independência profissional, né? Poderiam recomeçar a vida longe, ou teriam inclusive apoio familiar para voltar para casa de sua família, caso seja um casamento, né? Porque é muito mais fácil a gente explicar por que uma pessoa permanece num relacionamento abusivo se há uma dependência econômica. Ou porque alguém não se separa, por exemplo, não só do seu parceiro, mas de sua família. Se há uma dependência dessa família, se não há uma independência econômica. Mas a gente não consegue, a princípio, e é isso que eu quero responder nesse vídeo, explicar quando é possível sair e por que as pessoas continuam, né? Através da ideia, do conceito de vínculo traumático, eu pretendo explicar isso. Esse conceito pode ser visto como vínculo traumático, ligação traumática ou, no inglês, trauma bonding. O que isso significa, né? Essa ideia de vínculo traumático se refere a uma situação de vinculação parecida com a codependência. Digamos que o codependente é vinculado traumaticamente, só que o codependente é dependente de mais coisas. Ele, em geral, é codependente nas suas relações familiares, codependente em relações de amizade, ele é mais dependente, né? Uma pessoa pode só apresentar um vínculo traumático em relacionamentos e ser independente no resto de sua vida, né? Então, o conceito de vínculo traumático tem a ver com um tipo de padrão que foi adquirido também na infância, e que se repete nos relacionamentos, não que essa pessoa busque apenas por relacionamentos assim, mas quando encontra relacionamentos com elevada carga emocional, com inconsistência de afeto, desafeto, com muito caos, muitas discussões, muito conflito, com ciclos de idealização e desvalorização, essa pessoa tende a entrar de cabeça nesse relacionamento, ou tende a se sentir mais confortável, melhor. Não significa que ela não esteja feliz, né? Ela acaba entrando mais e se vinculando mais em relacionamentos com essa carga emocional elevada, relacionamentos potencialmente traumáticos, né? Então a ideia de vínculo traumático, ligação traumática, trauma bonding tem a ver com isso. E ela se refere sobretudo a uma espécie de vício de busca de permanecer nesses relacionamentos em busca do alívio de um certo sofrimento que esse próprio relacionamento causa. Digamos, é como uma pessoa que gasta seu dinheiro com drogas, porque gastou seu dinheiro com drogas, não tem uma vida muito ruim, porque está sem dinheiro, não consegue fazer as coisas, não consegue melhorar, digamos, coisas da sua vida afetiva, ou da sua vida, da sua moradia, né? E se endivida, e aí causa seu próprio sofrimento, e aí usa a droga para aliviar o seu sofrimento. É uma dinâmica assim, circular. Você está nessa relação, essa relação causa o sofrimento, mas você busca essa relação para aliviar o sofrimento. Então você não consegue sair dela, né? Então isso tem a ver com... Isso é o vínculo traumático, né? Uma pessoa, por exemplo, que está num relacionamento normal, se ela termina esse relacionamento, ela vai sentir uma melancolia, uma nostalgia, vai ver que cresceu com esse relacionamento, vai ter alguma visão positiva, alguma tristeza pela perda e alguma visão negativa. Em geral, relacionamentos mais normais são assim, mas relacionamentos abusivos, onde há essa vinculação traumática, causam extremo sofrimento no término e muitas vezes leva as pessoas a retornarem a esse relacionamento. Então, se relacionamentos de ida e volta, ou relacionamentos que persistem apesar de brigas e muitos conflitos, né, tem mais ou menos essa dinâmica de permanecer para mitigar um sofrimento, mas sem perceber que esse próprio relacionamento causa esse tipo de sofrimento. Então você causa o sofrimento estando nesse relacionamento e busca aliviar estando nesse relacionamento. Por isso é circular e por isso a pessoa permanece, né? Podemos dizer que esses relacionamentos traumáticos que provocam esse tipo de vínculo traumático são relacionamentos intensos, rápidos, que começam muito rápido, né? Que tem uma certa instabilidade
de desejos, a pessoa quer, a pessoa não quer, e aí quer, entra de cabeça, né? É um envolvimento emocional muito precoce, muito rápido, né? Acelerado. Você nem conhece a pessoa ainda e já está junto e vivendo algo muito intenso. Isso não é um bom sinal. Muitas pessoas acham que isso é um bom sinal porque estão iludidas por filmes, pelo cinema, por novelas, onde as pessoas se conhecem e vivem um grande relacionamento. Relacionamentos positivos e saudáveis no mundo real vão devagar. Quando há esse vínculo extremamente intenso, um já vai morar com o outro muito rápido, ou há essa aceleração, muita intimidade muito rápido, há um problema, né? Alguém nessa relação está acelerando as coisas e porque está emocionalmente desregulado pelo afeto. Então, pode ser desregulado pelo afeto, só que uma pessoa que se desregula de um lado e desregula do outro, né? Então, essa coisa, por exemplo, que a gente fala como uma química, como envolvimento, né? Nós sentimos uma química, um envolvimento, tem a ver com muita emoção, emoções desreguladas, instabilidades, ou com algo que já conhecemos, né? Quando falamos de química, falamos também de uma coisa que é confortável a nós. Então, para entender o que é essa vinculação traumática, nós temos que perguntar por que nos sentimos confortáveis em relacionamentos intensos, muito emocionais, e que depois, estando nesses relacionamentos, vivemos um ciclo onde ele nos causa sofrimento e, ao mesmo tempo, achamos que por ele nós aliviamos o sofrimento. Por quê? Isso pode ser encontrado pelos estilos de apego na infância, né? Por exemplo, se você teve cuidadores inconsistentes, pai, mãe, avós, né, que lhe alternavam entre afeto e punição, entre proximidade e distanciamento, que lhe propiciavam um ambiente caótico ou conflituoso ou não te davam atenção suficiente, que te rejeitavam, familiares que te tratavam como rejeição, como uma pessoa secundária, sem importância. Se você viveu nesse tipo de ambiente, você está numa situação de vulnerabilidade a um relacionamento traumático. Digamos que você está vulnerável a ter uma vinculação traumática porque você tem um padrão de apego ansioso. O que seria esse padrão de apego ansioso que causa essa vulnerabilidade? Seria um fator de vulnerabilidade a um relacionamento, né, dessa dinâmica altamente emocional. Ele se caracteriza por aquela criança que foi ignorada ou foi alternada entre afeto e punição, ela sente muita ansiedade pelo afeto, né? E ela se sente muito insegura se ela vai receber afeto ou se ela vai receber punição. Então, quando ela entra num relacionamento, ela se sente muito na necessidade de agradar para evitar a punição, na necessidade de estar muito junto para evitar a punição, né? Então, é uma forma de ela agrada, fica junto para mitigar a dor. Essa pessoa vai estar suscetível a um relacionamento emocionalmente instável, porque ela já viveu em algum momento um ciclo de afeto e punição. Então, se alguém estabelece isso, né? Afeto, punição, muita intensidade, muita raiva e muita felicidade, alternado, essa pessoa já vai ter mais vulnerabilidade, suscetibilidade a estar numa relação assim, como uma espécie de recriação do ambiente familiar inicial, né? Bom, dado esse contexto, explicando quem é mais vulnerável a esse tipo de vínculo traumático, é importante ver o que uma pessoa vinculada dessa forma faz. Ela justifica e normaliza os comportamentos abusivos da pessoa que está se relacionando, né? Por exemplo, isso é parecido com o que a gente chama de síndrome de Estocolmo, Estocolmo Síndrome, que é quando esse termo foi usado para designar pessoas que eram sequestradas e criavam apego para os seus sequestradores, ou que eram torturadas, aprisionadas em guerra e criavam apego pelos seus a quem lhe aprisionou, né? Então, o que isso significa? Como uma relação altamente instável, mesmo que negativa, pode te criar apego, né? Essa síndrome de Estocolmo explica isso, né? Basicamente, uma vítima de um relacionamento abusivo que tem essa característica de uma vinculação traumática com alta carga emocional, normaliza comportamentos abusivos. Ela vai apresentar justificações
para as outras pessoas, porque as pessoas vão chegar e falar: por que você continua nesse relacionamento que causa tanta infelicidade? E a pessoa vai dizer: ah, é que ele teve uma infância difícil, ela teve uma infância difícil, ela não quer ser assim, ele tem dificuldades emocionais, né? Vai tentar explicar para si próprio e para o outro por que está nesse relacionamento que só lhe faz mal, né? Buscar justificativas. Essa é uma característica para a pessoa que continua, né? Ou mesmo tendo independência financeira, vai dizer que fica pelos filhos, mesmo causando mal para os filhos, porque um filho que cresce num relacionamento desse tipo, tendo oscilações emocionais, vai desenvolver problemas, ou vai copiar a pessoa abusiva, vai copiar a vítima. As crianças aprendem tudo, como eu já falei em vários vídeos, né? O que é difícil, então, para uma pessoa que está nesse relacionamento que é altamente viciante por ter uma alta carga emocional, vícios, nós nos vinculamos a vícios pela alta carga emocional, seja o vínculo no jogo, vício em drogas, ou porque eles desativam emoções também. No caso de alcoólatras, muitas vezes ficam num estado de entorpecimento emocional, porque afetam emoções, e esse tipo de relacionamento instável também, né? Então, há uma verdade difícil de aceitar, que se você fica nesse relacionamento, você está tentando se enganar, dizendo que fica porque essa pessoa teve uma infância difícil, que você entende ela, compreende ela, que ela não quis ser assim. Você está tentando se enganar, você está se auto-enganando, né? Você até pode reconhecer, quando se fica num relacionamento assim, a pessoa até pode reconhecer que é algo nocivo, mas vai querer continuar, porque vai sentir falta, não vai se imaginar longe, e por isso vai inventar várias desculpas sobre isso, né? Sobretudo, os dois aspectos principais dessa vinculação traumática, dessa ligação traumática, emoções intensas partilhadas para o bem e para o mal, né? Normalmente as duas coisas, emoções boas e ruins, rejeição e aceitação, amor e raiva, tudo junto. E de outro lado, daí esse aspecto, que também tem a ver com emoções intensas, estímulos contraditórios, que é punição e carinho e preocupação ao mesmo tempo. Alguém te faz mal, te grita com você, te diz coisas absurdas, sabe que você ficou mal com o que foi dito. Depois essa pessoa vai chegar para as pessoas próximas e perguntar: ele está bem, eu estou preocupado com ele. Aí você acha que essa pessoa tem uma preocupação ou um carinho. Ou, por exemplo, ela te agride de alguma forma, pode ser ofendendo ou até agressão física, e depois diz que eu me preocupo com você, eu não quis fazer isso, estou muito preocupado se você está bem. Ou te diz coisas muito ruins num dia e no outro dia liga dizendo que tem uma preocupação com você, né? Que quer você bem. Então essa pessoa está te dizendo, fazendo coisas muito ruins e te dizendo que está preocupada, ou que vai demonstrar carinho de alguma forma. Por que isso é problemático? Porque você vai achar que isso é afeto, porque quando você teve afeto dessa pessoa é muito intenso, e a punição é muito intensa, então você vai oscilar e isso facilita para você ter elementos para justificar. Se você está numa relação que a pessoa só te pune, só te agride, só te ofende, é muito mais fácil de sair do que uma pessoa que demonstra ocasionalmente carinho e preocupação, né? Esse modelo de relação contraditória, de estímulo contraditório entre punição, preocupação, carinho, normalmente é um modelo familiar, né? Nós reproduzimos esse modelo familiar. É um modelo familiar desse vínculo traumático, né? Que é uma família que ao mesmo tempo é punitiva e protetora. Digamos, você faz algo errado, você apanha em casa. Ou você é colocado num castigo extremo, né? Mas essa pessoa, essa mesma mãe, esse mesmo pai que te faz dar essa punição, te protege e cuida de você e diz que está preocupado com seus estudos, preocupado com a sua vida e preocupado com tudo. Então você vai ter essa confusão, uma confusão de entendimento. Essa pessoa quer meu bem e se preocupa, ou ela quer me fazer mal? E em última instância você acaba por ser sua família racionalizando. Essas pessoas querem meu bem. E isso acaba virando o mesmo tipo de racionalização que é colocado nos relacionamentos. Essa pessoa te ofende, te pune e te
e se preocupa com você. E você vai pensar, ela quer meu bem, né? Esse tipo de dinâmica afetiva é muito bem explicada pela psicologia comportamental, né? Por exemplo, na psicologia comportamental a gente aprende que a punição causa sentimentos negativos de ansiedade, tristeza, raiva e gratificação, ou seja, se alguém te faz algo que te faz mal ou que te limita de alguma forma, você tem sentimentos negativos, mas se faz algo que é visto como uma gratificação, como algo positivo, você vai se sentir satisfeito, feliz. E isso vai condicionar a forma de você buscar ou se afastar da pessoa. Sentimentos negativos provocam afastamento, sentimentos positivos provocam proximidade, né? Então, esse processo de condicionamento pode ser chamado de reforçamento. Você reforça pelas emoções, né? Então você vincula pelo resultado dessa sua relação com a pessoa. Se puniu, a pessoa pode fugir de você. Se você agradou, ela pode se aproximar. Então, esse tipo de relacionamento vincula traumaticamente porque vincula emoções, né? Quando você faz punição, gratificação, você associa essas emoções sentidas a pessoas e a contextos. Só que esse tipo de relacionamento tem maior presença de reforço intermitente. Tá? Isso é muito comum em relacionamentos abusivos. Então, o que é um reforço intermitente? Uma hora você dá gratificação, outra hora você não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada, aí você dá gratificação de novo. Ou seja, você é carinhoso, afetivo, depois fica um mês sem ser. Essa pessoa é afetiva uma vez, muito divertida, muito legal, faz tudo por você. 2, 3 dias, depois fica um mês mal-humorado, né? Então há uma alternância entre punição, gratificação e nada, né? Vamos supor, essa pessoa se afasta, é meio distante, meio indiferente. Algumas vezes ela vai te tratar muito mal, algumas vezes ela vai te tratar muito bem. Por que esse tipo de condicionamento é prejudicial? Porque você não sabe o que esperar. E como você não sabe, você acha, se ela já me tratou bem uma vez, há um mês atrás, pode ser que me trate de novo. E você vai se esforçando para que aquilo volte a ocorrer. Então você insiste, porque cedo ou tarde acontece e funciona, né? Quando é bom, você se sente tão eufórico que parece que funciona, parece que compensa, né? Só que o problema é que a maior parte do tempo ou você vai ter indiferença ou você vai se sentir mal. Então, mas é justamente por isso que você continua, né? Você se sente mal, e o único alívio que isso vai ter é naqueles poucos dias que você se sente bem. Então, novamente, essa relação causa o sofrimento, mas ela causa um alívio muito breve. E aí você identifica nesse alívio muito breve um alívio do sofrimento, né? Que aquela relação é boa, mas ela é boa por 2, 3 dias e depois fica um mês ruim, né? Então, isso é muito difícil de você romper com esse ciclo, né? Porque mesmo como um vício, é como uma pessoa, eu já falei até em outro vídeo, falei nesse vídeo, é como uma pessoa que usa drogas, a droga lhe causa problemas na maior parte, drogas pesadas, ele causa problemas na maior parte do tempo, mas uma vez ou outra você vai usar e vai se sentir bem. Depois de usar, vai se sentir mal de novo, a sua vida vai piorar, você vai se endividar, você vai ter problemas, né? Vai perder amizades, perder sua família, mas quando você usa, você está bem. Então, eventualmente você está bem. Ou como pessoas que são viciadas em jogos de azar, né? Aposta, uma hora você ganha, mas na maioria das vezes você perde. Aí você se sente bem quando você ganha, mas você está perdendo e está se empobrecendo, né? É uma relação desse tipo. Você perde, uma hora você ganha, mas como você perdeu demais quando você ganha, você sente que aquilo é especial. Então, as pessoas que estão nesse tipo de relação vão justificar dessa forma, dizendo que essa pessoa é boa, mas ele é bom, às vezes ele é bom, ou ela nem sempre é assim, né? Vai ter sempre uma esperança de que um dia será um relacionamento consistente e de um amor recíproco. Só que isso é uma ilusão, não vai ser consistente. Se oscila dessa forma, você está vinculada não porque é consistente, mas porque é inconsistente. Porque essa pessoa lhe causa mal-estar 90% do tempo. E como ele tem 10% do tempo que é agradável, por ter tanto mal-estar, aqueles 10% parecem valer a pena. Então é o próprio relacionamento abusivo que causa um sofrimento
e uma mitigação que parece que vale a pena frente ao sofrimento, né? Então, isso explica esse conceito, essa categoria de vínculo traumático, que é essa oscilação entre emoções, né, muito negativas, na maior parte do tempo, e alguma emoção positiva, explica porque as pessoas continuam. Elas querem, elas têm a esperança porque uma hora elas são bem tratadas, a cada um mês elas são bem tratadas. E parece que aquilo é um alívio, porque o sofrimento é tão intenso que qualquer dose de agrado vai parecer valer a pena, né? Então, o problema é como superar esse tipo de relação, essa vinculação traumática, né? Então, encaminhando para fechar o vídeo, antes de tudo, para superar, para lidar e superar com esse tipo de problema, nós temos que, antes de tudo, reconhecer que nós temos justificativas infundadas. Estamos vivendo um auto-engano quando estamos nesse tipo de relação. É um auto-engano, a gente está mentindo para a gente achando que aquela pequena felicidade passageira justifica muito mais sofrimento, né? É preciso entender que se está vinculado pela instabilidade, não porque aquilo é uma relação pacífica, agradável, né? É preciso compreender que a falta dessa relação é como uma abstinência, um vício. Se você encara, eu sou um viciado, eu sou uma pessoa que não consegue viver sem isso, eu preciso de uma onda ruim, de uma onda boa, você vai entender que é um problema, né? É preciso entender, para superar, enfrentar essa relação e superar, que suas emoções, que superar essa confusão que suas emoções lhe causam, é um caminho para não agir impulsivamente voltando para esse tipo de relacionamento, né? É importante saber que você não vai mudar essa pessoa, você pode se transformar a si mesmo, né? Mudar essa pessoa você não vai. Se você está muito tempo com essa pessoa, não vai. Se isso já aconteceu no passado dessa pessoa, você não vai mudar ela. Você não vai salvar ninguém. Mas você pode se transformar e ter uma vida melhor longe dessa pessoa, né? Então pense sobretudo no hoje. O que essa pessoa faz? Ela me faz mal. Não adianta ter uma esperança num futuro em que, se as coisas mudarem, vocês serão felizes. Não, ela te fez mal no passado, te faz mal hoje. Não vai mudar, né? Não por seu esforço, né? Então foque nas atitudes e não no que essa pessoa diz. Foque nas atitudes. E, sobretudo, para superar esse padrão de um vínculo traumático, de uma ligação traumática, ou seja, para sair desse relacionamento e não voltar a esse relacionamento, procurem psicoterapia, com psicoterapeutas especialistas em traumas, que vão te ajudar a compreender seus padrões afetivos, o porquê que você precisa dessas emoções intensas e por que você se apegou a essas emoções, por que você aceita tão pouco e vivendo tanto sofrimento e por que você vive assim, né? Então, entender seus padrões afetivos, padrões de apego, para não repetir e conseguir, enfim, se liberar dessas relações. Esses aspectos são importantes para superar, né, uma ligação traumática, um vínculo traumático.